Estamos voltando para a segunda parte da nossa aula sobre o processo de expansão marítima, né? Aqui no capítulo, na verdade, a gente vai trabalhar o capítulo 14, mas todos esses assuntos nós estamos trabalhando nas últimas aulas referem-se ao processo de expansão marítima, né? Iniciada pelos portugueses e espanhóis. O pessoal está voltando aqui. Eram 16, né? Temos 11. Bom, vamos continuar, tá certo? Eu vou compartilhar novamente com vocês a tela onde a gente estava, né? Nós estávamos bem aqui, no trecho que se refere, né, a ideia de que durante o feudalismo os monarcas conseguiam acumular muitos lucros e acumulavam inúmeras guerras com a ajuda da burguesia, né? Então aí a gente vai colocar o seguinte: durante o feudalismo os monarcas não conseguiam, tá? Então a gente vai mudar. Durante o feudalismo os monarcas não conseguiam acumular muitos lucros, tá bom? Certo? Os monarcas não conseguiam acumular muitos lucros e também não comandavam inúmeras guerras com a ajuda da burguesia. Então, não tinham muitos lucros e não comandavam guerras com a ajuda da burguesia. Tá certo? Sim, tio. Então, aí continuando, né? A gente pode colocar assim, né? O processo de centralização de Portugal deve ser considerado um processo relevante. Tudo bem? E a ascensão da Sim. burguesia foi parte da estratégia dos reis de renovação. Na verdade, não é nem assim. Deixa eu ver aqui como é que a gente coloca. Admitidos, o pessoal está voltando aqui. Então, durante o feudalismo, os monarcas não conseguiam acumular muitos lucros e não comandavam inúmeras guerras com a ajuda da burguesia. E aí, no segundo a centralização do poder em Portugal deve ser considerada um processo relevante, porque houve a ascensão da burguesia e o rei utilizou isso como uma estratégia, né, para, vamos dizer assim, para equilibrar as forças entre nobreza e burguesia. E aí a burguesia passa a compartilhar o poder junto com a nobreza, tá? Essa ideia equilibrista aí de poder. Essa é a quarta. A gente vai só até a quinta, porque aí o resto vocês tentam fazer em casa, tá bom? A quinta questão, ela pergunta o seguinte: após a Revolução de Avis, o novo governo realizou mudanças administrativas em Portugal. Acerca das medidas tomadas, assinale a única alternativa incorreta. Então, após a renovação de Avis, o que aconteceu? Houve a centralização da administração. Não houve, na verdade, porque a gente tem que achar incorreta, né? Não houve a centralização da administração, não houve a priorização das atividades da burguesia, deixando de lado a prática do feudalismo, não houve a restrição dos privilégios da nobreza, principalmente em relação ao exercício do rei, e não houve a cassação de todos os poderes da nobreza. E aí, como seria? Quais seria, na verdade? Ou qual?
Então, quem marcou a letra D está correto, tá? Não houve a cassação de todos os poderes da nobreza. Embora a nobreza estivesse enfraquecida e naquele momento visse, né, a ascensão da burguesia e isso, de certa forma, ameaçava seu poder e sua hegemonia, isso não significa que a burguesia perdeu todos os poderes, tá bom? Aí, gente, tentem fazer a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima em casa, que a gente vai corrigir. Eu vou pedir isso aqui já corrigido para vocês na próxima aula, tá bom? Então, tentem fazer isso em casa. Eu vou até marcar aqui no livro para correção na próxima aula. Vamos lá. Agora a gente vai passar direto para o texto, tá? Lá do capítulo 14. Para a gente, de fato, iniciar a nossa aula, né, sobre o capítulo 14, que tem como tema o que é colonizar. Então, eu peço que vocês olhem muito bem essa imagem, que está aqui a tela, né? Essa imagem, ela foi pintada por Oscar Pereira da Silva, e ela é uma imagem de 1922. É óleo sobre tela, ela está guardada no museu, né? Exposta, na verdade, não guardada, exposta no Museu Paulista da USP, em São Paulo. E é a página de abertura do capítulo 14, tá bom? É a página de abertura. Após as atividades. Então, é possível perceber aqui, né, o encontro ou o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, né, com toda a frota. E à espera deles tem vários grupos de nativos, né, aqui olhando e tendo várias reações a essa chegada. Tá? Então, pensem bem que tipo de reações é possível enxergar aqui nessa imagem. Certo? Agora a gente vai passar para o texto, que é o texto de abertura. Esse texto ele está no livro de Lilia Moritz Schwartz, né? E Heloísa Murgel Stalin. O nome do livro é Brasil, uma biografia. É um livro de 2015. A Lilia é uma grande historiadora e antropóloga, né? E que é especialista nessa área de Brasil, né? Então, aqui nesse livro, Brasil, uma biografia, ela faz uma espécie de panorama histórico, né, dos eventos que ocorrem no Brasil, certo? Deixa eu ver o que foi que ocorreu aqui. Então, tá gravando. Certo, eu achei que tinha parado o compartilhamento aqui da gravação, mas não. Voltando. Então, eu vou pedir... Marina, você está conosco, Marina? Oi, tio. Marina, eu vou pedir que você leia para mim o primeiro parágrafo desse texto da Lília. Pode ser? Da Lília e da Heloísa. Tá bom. E aí, o segundo parágrafo, eu gostaria que o Estevão lesse para nós. Tudo bem? Tudo bem, Estevão? Pode começar, tio? Pode. Já em 21 de abril, Caminha anotava a existência de alguns sinais de terra, algas marinhas e sujeiras no mar. No dia 22, a armada de Cabral, que seguia no caminho das Índias, deparou-se com a terra ao ocidente. Primeiro notaram-se algumas aves que foram chamadas de furabruxos. Depois, em um grande monte, muito alto e redondo, logo nomeado Monte Pascoal, uma vez que aquela era a semana de Páscoa, o local por fim foi chamado de Terra Vera Cruz. A reação inicial foi de encanto diante dessa terra nova que se ora nesta navegação. Achou, mas também foi de vontade de posse. Assim, imediatamente se criaram nomes
para tudo que se descobria. Marina, tá vendo essa parte que está em aspas, terra nova que se ora nesta navegação achou? Sim, Esse trecho bem aí, ele é um trecho retirado da carta de Pero Vaz de Caminha. Por isso que ela está entre aspas, tá? tá. Percebe que nesse trecho há uma forma de falar diferente da forma que a autora fala. Né? Ó? Uhum. Você percebe isso a partir do momento em que você travou na hora de falar. Porque a forma como estão as palavras não é comum para nós, do nosso tempo. Tá? Então, terra nova que se ora nesta navegação achou. A gente não fala assim, né? A gente deveria falar assim, terra nova que a partir de então, ou a partir das navegações se encontrou. Né? Seria um jeito mais próximo ao nosso falar hoje, certo? Estevam, continua pra gente. São duas as narrativas sobre o novo domínio. Pero Vaz de Caminha, o escrivão da Armada de Cabral, que já tinha cerca de 50 anos quando foi apontado para servir naquela viagem. Era homem de confiança, tendo trabalhado como cavaleiro. É de autoridade dele a carta. Hoje, considero oficialmente uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, documento fundado em marco de origem da nossa história. Nela, desenvolve longa e deslumbrada descrição. Testemunhou de maneira exultante o achamento desta Vossa vossa terra nova, que era nesta navegação achou, aos olhos da tripulação e de seu porta-voz. Seu porta-voz tratava-se definitivamente de um lugar novo, recém-achado, como diz o ditado, achado não é roubado. E a ideia era logo registrar a propriedade, mesmo que não se soubesse o que se ia encontrar. certo. Né? E perceba que durante o texto algumas coisas são interessantes a gente perceber, né? Primeiro que a autora ela faz aí uma junção de alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha e que nesses textos é possível perceber um deslumbre dele com relação àquilo, à terra que se achara, né? Perceba, né? Ela usa palavras como exultante, como deslumbrada descrição, né? Ó, nela, caminha, desenvolve uma longa e deslumbrada descrição. Tá? Mais acima, né? Ela fala sobre, vamos dizer assim, a forma como ele viu aquela terra, né? Viu como algo fantástico, né? Uma coisa nova. Isso vamos dizer assim, é a forma como os primeiros viajantes vão olhar essa terra, né? Como uma espécie de paraíso, certo? Aí a gente vai aqui para as perguntas do texto, né? E aí a gente vai tentar destrinchar esse texto, tentar entendê-lo, né? Para a gente compreender os objetivos da nossa aula de hoje. Então, segundo o texto de abertura, por que a terra encontrada foi nomeada rapidamente? Marcelo Nicomedes. Oi, voltei. Oi, você tinha saído? A internet caiu. Tudo bem. Aí eu acabei saindo sem querer. Você conseguiu acompanhar a leitura da Marina? Não, eu cheguei Não? a achar que tinha acabado. Tá. Marcelo, tenta identificar para mim, então, nesse primeiro parágrafo aqui, né? Por que a autora diz que a terra encontrada foi logo nomeada? Por que ela foi Qual é tão a nomeada? página? Página, Encontrei. tá? De abertura. Você pode ver aqui na tela do computador, certo? Então, vê Sim. para mim aí, lá no primeiro parágrafo, por que a terra que foi encontrada foi rapidamente nomeada, Pera, só dar uma lida. tá? Só o primeiro parágrafo. Fica com essa questão bem aí para você me responder logo em seguida, tá bom? Vamos lá. Luiz Felipe. Oi. Luiz, como podemos interpretar o trecho final
que diz assim, ó, como diz o ditado, achado não é roubado. E a ideia era logo registrar a propriedade, mesmo que não soubesse o que se ia encontrar. Como é que a gente pode interpretar o trecho? O que você acha? Fica com essa questão aí, pensa ela um pouquinho, tá bom? Já Porque eu te... se ninguém nunca tinha, tipo, achado roubado, né? Sim. Tipo, se ninguém nunca tinha chegado naquela terra, aí é como se fosse deles. Tipo isso. Tá. Então eles achavam que a terra era sem dono? Descobri. Então, Marcelo, por quê? Porque era a semana da Páscoa e aquele lugar foi nomeado como Monte Pascoal. Então, por isso que ele foi logo nomeado? Sim. Acho que é outra coisa, tipo. O que você acha, Paulo? Acho que é tipo assim, eles chegaram lá, aí eles acharam uma terra nova, eles já botaram o nome pra ser deles logo, entendeu? Então, a forma de nomear a terra já era um indício de posse daquela terra, de Isso. propriedade, né? Então, percebam, gente, no momento que os portugueses nomeavam as coisas, eles se apropriavam daquilo. Isso é muito parecido com uma, vamos dizer assim, com a cultura cristã, né? Baseada nos textos bíblicos, como a gente viu lá naquela questão. Lembram que lá no Gênesis, para quem lê Bíblia, lá no Gênesis, a gente viu que quando Deus fez as coisas, ele pediu que Adão renomeasse essas coisas, não é? Então, naquele momento de nomeação dos animais, das plantas, da criação de Deus, no momento que Adão nomeava, ele próprio se, vamos dizer assim, ele se apropriava daquilo, como se fosse dele, entende? É nesse sentido, tá? Então, os portugueses, eles tinham essa cultura de, no momento de nomear, apropriar-se daquilo, viu, Marcelo? Tanto é que eles vão nomear a terra de acordo com a sua cultura, de acordo com os seus valores religiosos. Por que eles não botaram o nome, por exemplo, de Monte Alto ou Monte Grande? Aí sim, porque naquele período a religião era muito forte, não é? Então eles buscavam usar a religião também no seu dia a dia. Então colocaram Monte Pascoal, logicamente, porque era semana da Páscoa, era período pascual, né? Então botaram o nome Monte Pascoal, certo? O Monte Pascoal, então, era como se fosse um presente. Percebe a lógica aí, a associação? Porque a Páscoa não é isso, não é o novo, não é o renascimento, né? Não é a ideia de renascimento, de ressurreição, de novas oportunidades. Então, aquela nova terra era nova, ela oferecia novas oportunidades, né? E era algo que trazia esperança para eles. Imagine você estar vários dias no mar e encontrar a terra, né? Você encontra um porto seguro. É nesse sentido, tá? Então, tem essa parte religiosa, sim, do monte, ter colocado o nome Monte Pascoal, porque era período da Páscoa, mas o importante aqui é pensar o seguinte, que no momento que eles nomeavam a terra, eles estavam se apropriando dela, tá? E aí vem a questão do Luiz, né? Por que ele diz assim, achado não é roubado? E a ideia era logo registrar a propriedade, mesmo que não soubesse de quem encontrar. Porque os portugueses entendiam que não havia dono para aquela terra. Passa a ideia, inclusive, de que a terra era vazia, que não havia dono e que não havia tantos habitantes, né, que pudessem ser chamados de proprietários daquela terra. Então, no momento que eles viram aquilo, né, eles olharam, achado não é roubado. Então, havia duas ideias aqui, gente. A primeira, de que a terra não tinha dono, tá? E que ela poderia, por exemplo, na parte mais adentro, né, do continente, ser vazia. E havia a ideia também de que eles haviam encontrado,
descoberto aquela terra, certo? Então, essas duas ideias estavam aqui sobrepostas, né? A ideia de descobrimento de algo que estava encoberto e a ideia de uma terra que não tinha dono. Tudo bem? Deu para compreender, gente, essa parte aqui do texto? Luan? Você tá aí, Luan? Deu, tio. Certo. Oi, Luan. Você conseguiu compreender essas lógicas portuguesas para dominar o território? Então, por que se dava o nome? Para se apropriar daquela terra, né? E qual era a ideia que norteava essa apropriação? A ideia de que a terra não tinha dono e que eles haviam descoberto algo novo, né? Algo sem nenhum proprietário, tá bom? Se a gente olhar, né, os personagens do texto acima, do texto não, da imagem acima, o que a gente pode verificar? Aí eu pergunto para a Júlia. Júlia, no momento que você viu essa imagem, o que você conseguiu interpretar dela? Como que você interpretou a imagem? Como assim, tipo, a diferença? Não, são o teu olhar. Quando você olha a imagem, o que você acha que acontece aqui? O que é isso? Você pode descrever. Eu acho que é tipo a chegada dos portugueses na ilha. Só que eu Uma não ilha. consigo, tipo, na ilha não, no território. Só que eu não Sim. consigo, tipo, identificar quais são as expressões dos personagens. Sim, você não consegue identificar as expressões do rosto, né? Mas, assim, é possível identificar expressões a partir do andar, do caminhar, da forma de se portar. Por exemplo, quando alguém está zangado, ele pode fazer a cara fechada, mas também ele pode cruzar os braços, né? Então, ele pode mostrar essa zanga cruzando os braços e ficando sério, tá? É uma forma. Se a gente olhar aqui, essa imagem, né? Eu não sei vocês, mas me passa a impressão de que foi um encontro pacífico e cordial. De que quando os portugueses chegaram, os nativos estavam ali à espera deles, né, como se fosse recepcioná-los. Eu não sei se para vocês passou essa ideia. Alguém mais teve uma ideia diferente da minha? Marina, você olhou essa imagem, você teve uma outra perspectiva? Oi, Paulo. Parece que eles, sei lá, que eles estão, pra mim parece que eles estão se preparando para atacar, mas eles não fizeram isso, então não faz muito sentido ser isso. Sim, também. Pode ser que alguns deles se preparassem para atacar, né? Por exemplo, Porque parece que tinha uns com as armas levantadas assim. olha aí, viu? Essa parte eu não tinha visto, realmente, ó. Né? Pareceu assim que alguns estavam desconfiados, então, né, Paulo? Tio, eles estão surpresos, eles não estavam preparados. Tipo isso. Pra mim é tipo isso. Quem tá falando? Deixa eu ver aqui. Sou eu, Heitor. Heitor. Sim, Heitor. Ah, tá. Heitor, realmente. Também tem essa, porque quando você é pego de surpresa, uma reação comum é você se armar, não é? Então, também tem isso, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo olhar, mas parece que esse rapaz bem aqui, ó, esse cidadão tá com uma espécie de porrete aqui na mão, para trás, não Então, por é? isso que eu falei isso, Uma foi lança. isso daí que eu vi e falei Sim, que parece que eles estão se preparando. sim, é. Aqui, ó, atrás também alguém com lança, né? Tem esse aqui, esse indígena aqui que tá aqui à frente, ó. Ele parece ser alguém mais importante na tribo, né? Na tribo não, ali, naquela população. Porque ele está bem à frente, né? Com um olhar pensativo, percebem? Como se ele estivesse analisando a situação, tá? Então, a gente tem aqui essas duas vertentes. Primeira, uma ideia de pacifismo, né, de recepção, mas também uma ideia de desconfiança com aqueles navegadores, né, desconfiança do novo.
certo? Mas perceba Certo. que toda a imagem, ela traz algum sentido para a gente. Por exemplo, o dia está claro, né? As águas parecem que estão calmas, percebem? Ó? Águas calmas, o dia claro, a natureza exuberante, um paraíso, né? Um paraíso. Os navegantes chegando, encontrando esse paraíso com essas pessoas que, com certeza, eram estranhas, né, a eles. Então, aqui a gente tem uma outra lógica. A gente tem a lógica do pacifismo, a ideia de encontro, né? A ideia de encontro aqui entre eles. A gente também tem a ideia de que eles estão desconfiados e também a ideia de estranhamento entre eles aqui. Imagine você, né, pertencente aqui a um grupo nativo que não usa tantas roupas e vê pessoas, inclusive de armaduras, né, vestido com metais. É estranho, né? Então há também a ideia de estranhamento aqui nessa imagem, certo? Então, essa imagem, digamos, retrata um pouco sobre o que foi esse encontro, não é? E, no caso, não é um encontro exatamente, não é? Isso aqui é um momento de invasão, não é? Só que na imagem aparece como a ideia de encontro, entende? Então, a imagem ela passa essa ideia equivocada de encontro e de descoberta. Mas ela também passa uma imagem correta de estranhamento e desconfiança, que de fato ocorreu, né? Você encontra pessoas que você nunca viu, né? Então isso causa estranhamento e desconfiança, sim, certo? Ok, depois de análise da imagem, né, e do texto, a gente adentra aqui ao conteúdo, né? O processo de expansão, contexto de expansão. Então, o que a gente vai tentar compreender hoje, tá bom? O que a gente vai tentar estudar a partir de agora? Só um instante. Então, a gente vai tentar perceber, a partir da aula de hoje, a gente vai tentar entender a importância do processo de expansão marítima para a reconfiguração do mundo, né? Não só a reconfiguração geográfica, mas também a reconfiguração imagética. Professor, como assim imagética? No imaginário, né? A forma como a população via e construía o mundo no imaginário. Gente, uma coisa é você ver o mundo plano, com as margens desse mundo caindo em abismos. A outra é você ver um mundo global, né, em forma de uma esfera, onde você navegando de um ponto, você vai parar no outro, como se você tivesse, né, conseguindo subir e descer sem cair. Isso é novo, é uma nova forma de olhar, pelo menos é novo no sentido de que muitas pessoas vão passar a ver o mundo dessa forma, né? Os próprios limites geográficos, a forma de se pensar o mar, de se ver o mar e de se ver os limites geográficos vão se modificar. Então, os europeus, nesse sentido, eles são responsáveis por essa reconfiguração do mundo. Esse processo de expansão do território vai levar com que esse mundo se transforme não só na geografia, porque aí a gente vai ver o encontro de várias culturas, o estabelecimento de várias rotas comerciais pelo mar, a construção de estruturas, né, ao longo desse processo, estruturas de controle e administração desses territórios. Então, tudo isso vai modificar a geografia nos mapas, inclusive, né? Então, os aspectos geográficos vão se modificar. E no imaginário da população, principalmente a população europeia, isso também se modifica, tá bom? Então, a gente vai tentar entender esse processo. Também a gente vai analisar, se der tempo, as intencionalidades que os europeus tinham nesse processo de invasão, né, do território. E discutir, por exemplo, os significados de descobrimento, que, ao meu ver, né, e ao ver da historiografia atual, tem a ver com esse processo de legitimação da ocupação e da exploração das terras americanas, tá bom? E aí a gente vai tentar também problematizar as visões que se construíam acerca dos nativos, dos indígenas, certo?
Eu gostaria agora que a Heloísa, eu gostaria que você lesse para a gente esses 2 primeiros parágrafos aqui do texto, por gentileza. As grandes navegações, ou a expansão marítima, acabaram de criar uma nova configuração no mundo, a partir do século XV. Os europeus, motivados pela busca por riquezas, atravessaram os oceanos, enfrentando um grande número de perigos a fim de conseguir mercadoria valiosa. Em 1992, Colombo 40. chegou à região onde seria 1400. 1400. continente americano, tomando posse das ilhas na área em que hoje se localiza a América Central. Essas terras passaram a ser chamadas pelos europeus de Novo Mundo, um local promissor para as coroas alcançarem o objetivo do lucro mercantilista. Isso. Anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral chefiou a esquadra portuguesa que chegou ao território que, nos dias de hoje, corresponde à porção sul da América. Em 1500, os portugueses tinham a intenção de encontrar terras no novo continente. Existiam várias discussões sobre a intencionalidade do achado de Cabral. E, durante muito tempo, houve uma ideia de que esse encontro foi puramente casual, visto que, na verdade, os europeus queriam chegar às Índias. No entanto, hoje conseguimos indício de que provavelmente os portugueses já tinham conhecido dessas terras. Muito bem, obrigado, Heloísa, tá bom? Então, gente, bem aqui nesses 3 parágrafos, a gente viu o processo, né? Esse processo, esse contexto de expansão. E a gente viu que algumas questões aqui que a gente precisa discutir. Como, por exemplo, a ideia de que os portugueses não tinham a intenção de chegar nessas terras. Será mesmo que não tinham a intenção? Tá? É uma questão para a gente tentar discutir. Outra coisa, né? O texto ele usa a ideia de encontro, né? A ideia de encontrar essas terras. Mas será que elas estavam encobertas? Será que elas estavam perdidas? Né? Em que visão? Qual é a visão preponderante aqui, né, se a gente pensar essa ideia de encontro? É a visão europeia. Então, percebam que até assim, para o texto, mesmo o texto fazendo essas observações, né, a gente continua ainda lidando com a lógica europeia, né, de encontro. Quando, na verdade, não foi um encontro, foi uma invasão. O melhor termo é invasão porque eles não pediram licença para entrar nesse sentido, tá bom? Eles usaram e abusaram de violência nesse sentido, para tentar dominar essas terras. Percebam lá no texto do Caminha, né, que eles nem sabiam de quem era uma terra e já foram nomeando. Ou seja, foram se apropriando daquele local como se fosse deles. Isso é o que a gente chama de violência simbólica. Tá certo? Já ouviram falar nesse termo, violência simbólica? Não. Não, né? Esse conceito de violência simbólica ele é utilizado para a gente tentar pensar aquela violência que não afeta o nosso físico de imediato, mas que afeta a nossa forma de ver, que afeta os nossos sentimentos, as nossas emoções, ou seja, aquela parte mais interna, internalizada, certo? Isso seria violência simbólica. Como é que essa violência simbólica ela se manifesta? Ela se manifesta na imposição de valores, na imposição de um olhar, né? na imposição de uma religião, na imposição de um modo de ver, de uma estética, tá certo? Então, eu posso dar exemplos muito, muito claros para vocês. Por exemplo, uma menina negra com cabelo crespo, né? Ela, de tanto olhar na TV que o cabelo mais bonito é o cabelo liso, ela internaliza que o cabelo dela deve ser liso também.
Então, ela tenta de todos os modos fazer com que o cabelo seja liso, para que ela também seja considerada bonita como as meninas que têm o cabelo liso. Ou então, associado a essa mesma ideia, né, o fato, por exemplo, da mãe estar penteando o cabelo, e como o cabelo é crespo, ele tem um pouco de dificuldade para se pentear, porque talvez ele não tenha nem sido feito para ser penteado, né? Então, o que que acontece? A mãe com força, né, puxa o cabelo da menina para pentear aquele cabelo e tal, com força, ignorância, e aquilo dói, né? Então, a menina associa a ideia do cabelo liso como cabelo bonito e que o cabelo dela é até difícil de pentear. Então, quando ela chega na adolescência, internalizando essa ideia, ela passa a querer, por exemplo, alisar o cabelo, né? Ela pensa que isso é apenas algo da vaidade dela. Mas o que é posto aí é uma espécie de internalização, né, de uma estética, a imposição de uma estética. Que estética é essa, professora? De que o cabelo bonito é o cabelo liso. De que a forma bonita de cabelo é o cabelo liso. Tá? Isso é uma violência simbólica, porque a menina internaliza isso e vai querer que o seu cabelo seja liso. Então, ela vai procurar todos os meios para que o cabelo seja liso. E aí ela não valoriza o que é seu, o que é particular seu, que é o cabelo crespo. Entende? Então, Oi. Mas por causa disso, muitas pessoas estão voltando, vamos dizer que alisaram os cabelos. Sim. Muitas pessoas estão voltando porque estão dizendo que parece que o cabelo cacheado é um dos cabelos mais bonitos, mas praticamente é tudo, tipo isso. O que acontece agora, Maria? Acontece uma valorização desse tipo de cabelo, não é? Dessa forma de cabelo, cabelo liso. Então, essa valorização do cabelo liso faz com que as pessoas fiquem, né, com o seu cabelo, com o cabelo crespo, tá? Com a valorização da estética do cabelo crespo, as pessoas agora estão deixando o cabelo ficar crespo, né? Mas isso é a partir de uma nova estética que se impõe, né, que se coloca para que as pessoas possam valorizar as suas particularidades, né? Então, houve uma discussão muito grande nos últimos anos sobre de que forma esses comerciais de shampoo, né, as novelas e outros produtos culturais impunham essa lógica europeia do cabelo liso, né? Então, houve essa discussão e agora as marcas, né, vamos dizer assim, as empresas que trabalham com essa produção de cultura, elas começaram a enxergar nessa nova estética uma forma de lucro. Então, associou-se a ideia de lucrar, né, com produtos que valorizem o cabelo crespo, e aí eles vendem muito shampoo, muito creme, muitos produtos, né, para melhorar esse cabelo, para deixar ele mais bonito, mais brilhoso, e ao mesmo tempo se valoriza essa estética do cabelo crespo, né? Mas essa ideia de violência simbólica é isso, é quando você é imposto a você uma ideia, uma estética, né, uma forma de ser que você não é, o que você não queria ser, tá bom? E aí você internaliza aquilo e passa a reproduzir isso no seu dia a dia, tá bom? Isso é violência simbólica, isso é violência simbólica. Então, gente, o nosso horário vai acabar e aí a gente volta para a gente terminar, tá bom? Nossos últimos 10 minutos. Tudo bem? Sim, tio. Ok. Eu acho que vai... Deixa eu interromper aqui. Vou tirar um print aqui rapidinho de quem está na sala.